No palco da história de Israel, repleto de eventos dramáticos e viradas decisivas, o capítulo 18 do primeiro livro dos Reis se destaca como um momento de intensa fé, esperança e manifestação do poder divino. Este episódio está intrinsecamente ligado ao reinado de Acabe, um monarca notoriamente conhecido por sua apostasia e por conduzir Israel por caminhos de idolatria e desobediência a Deus. Em meio a este cenário de desvio espiritual, emerge a figura central de Elias, o profeta, um homem cuja fé e coragem são postas à prova diante de um dos maiores desafios de sua missão profética. O ápice deste confronto entre o profetismo verdadeiro de Elias e os profetas de Baal, servos de uma crença idólatra, se desenrola sob um céu que por muito tempo permaneceu fechado a qualquer sinal de chuva. É nesse contexto que um pequeno, porém significativo sinal se manifesta no horizonte. Uma nuvem, tão pequena quanto a mão de um homem, começando a se elevar do mar. Esse singelo fenômeno não apenas prenuncia uma mudança iminente no clima físico de Israel, mas também simboliza uma transformação espiritual profunda, marcando o início de um novo capítulo na história da fé e na relação do povo com o Deus de Israel. O episódio descrito em 1 Reis 18 ocorre durante um período turbulento na história de Israel, especificamente no reinado de Acabe. Esta era é marcada por tensões políticas, conflitos religiosos e um distanciamento crescente do povo de Israel dos preceitos e da adoração ao Deus de seus antepassados. Acabe, que ascende ao trono por volta do final do século IX a.C., é frequentemente lembrado como um dos reis mais infames de Israel devido à sua tendência para a idolatria, influenciado principalmente por sua esposa Jezabel. Jezabel, uma princesa fenícia, traz consigo para Israel a adoração a Baal, um deus cananeu associado à fertilidade e às tempestades. Sua influência sobre Acabe leva à promoção oficial da adoração a Baal, resultando na construção de templos e altares dedicados a essa divindade pagã em todo o reino. Este movimento afasta o povo israelita dos ensinamentos e leis mosaicas, gerando um declínio espiritual e moral significativo. Neste contexto de apostasia, Elias emerge como uma figura central de resistência e profecia. Sua presença e ações representam um desafio direto não apenas à autoridade de Acabe e Jezabel, mas também à prevalência cultural e religiosa da adoração a Baal. A seca prolongada em Israel, profetizada por Elias, é um reflexo físico da seca espiritual que o país enfrentava. A falta de chuva por vários anos é vista como um juízo divino, um sinal palpável da desaprovação de Deus para com a direção que o reino havia tomado. O episódio da confrontação no Monte Carmelo, como narrado em 1 Reis 18, representa um dos momentos mais dramáticos e significativos na história bíblica de Israel. Esta confrontação não é apenas um confronto entre diferentes crenças religiosas, mas também um momento decisivo de demonstração do poder de Deus frente à idolatria. O Monte Carmelo, localizado no norte de Israel, torna-se o palco dessa extraordinária disputa. Elias, o profeta de Deus, desafia os profetas de Baal, que eram apoiados pela rainha Jezabel e seu esposo, o rei Acabe. O desafio de Elias é direto e audacioso, que ambos os grupos construam um altar e coloquem sobre ele um sacrifício, mas não acendam o fogo. Em vez disso, cada um deveria invocar o seu Deus para que enviasse fogo do céu para consumir o sacrifício. Os profetas de Baal aceitam o desafio e passam horas em rituais fervorosos, clamando por Baal, mas não há resposta. Nenhum sinal de fogo ou manifestação divina ocorre. Elias, observando a inutilidade de seus esforços, até zomba deles, sugerindo que talvez o seu Deus estivesse ocupado ou distraído.
Chega então a vez de Elias. Ele restaura o altar do Senhor que havia sido derrubado e, para demonstrar ainda mais a supremacia do poder de Deus, ordena que se derrame água sobre o altar, encharcando completamente tanto o sacrifício quanto a madeira. Elias ora ao Senhor pedindo que Deus revele sua soberania e que o povo reconheça que Ele é o verdadeiro Deus. A resposta de Deus é imediata e espetacular. Fogo do céu desce, consumindo não apenas o sacrifício, mas também a madeira, as pedras, a poeira e até mesmo a água que estava na vala ao redor do altar. Esse milagre provoca uma reação imediata no povo, que cai em reconhecimento da soberania do Senhor, exclamando: "O Senhor, Ele é o Deus! O Senhor, Ele é o Deus!" Este evento no Monte Carmelo é crucial, pois representa um ponto de virada na luta contra a idolatria em Israel. Elias, através dessa demonstração de fé e poder divino, não só desafia a autoridade dos profetas de Baal, mas também reafirma a presença e supremacia do Deus de Israel. Este episódio é um testemunho da fidelidade de Deus a seu povo e da verdade de sua palavra, marcando um momento de renovação e retorno à fé monoteísta entre os israelitas. Após a dramática confrontação no Monte Carmelo, o relato bíblico em 1 Reis 18 direciona sua atenção para um momento de intensa expectativa e fé: a oração de Elias por chuva. Este ato não é apenas o desfecho de uma sequência de eventos marcados pela demonstração do poder de Deus, mas também um momento crucial de intercessão e esperança para Israel. Com a derrota dos profetas de Baal, Elias volta-se para a próxima grande questão que aflige a nação: a severa seca que assolava a terra há 3 anos. Essa seca, conforme profetizada por Elias, era um reflexo do juízo divino sobre a idolatria de Israel. Agora, com o povo tendo reconhecido novamente a soberania do Deus de Israel, era hora de buscar a restauração e o fim da seca. Elias sobe ao cume do Carmelo, colocando-se em uma posição de humilde súplica diante de Deus. A sua postura, ajoelhando-se e colocando o rosto entre os joelhos, é uma expressão de profunda reverência e urgência em sua oração. Ele envia seu servo para olhar em direção ao mar por 7 vezes, demonstrando persistência e fé na resposta de Deus. A repetição desse ato simboliza a tenacidade e a resiliência da fé de Elias. Na 7ª vez, o servo retorna com a notícia de uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, emergindo do mar. Esta descrição é carregada de simbolismo. A nuvem, embora pequena, é o início da promessa divina se cumprindo. Representa a resposta de Deus à fé persistente de Elias e a sua misericórdia para com o povo de Israel. O mar, frequentemente visto como um lugar de caos e incerteza nas Escrituras, é o ponto de origem dessa nuvem de esperança e bênção. Elias, ao ver esse sinal, compreende que a chuva está a caminho. Ele avisa Acabe para preparar-se e descer do monte antes que a chuva impeça sua jornada. O céu logo se escurece com nuvens, o vento se levanta e uma grande chuva começa a cair sobre a terra. Este desfecho não é apenas uma resposta física à oração de Elias, mas também um símbolo poderoso da renovação espiritual. A chuva que cai sobre a terra seca de Israel é como uma cura para a seca espiritual, trazendo esperança, restauração e um novo começo para o povo. Essa oração por chuva e sua consequente resposta divina reafirmam a autoridade e o cuidado de Deus sobre sua criação e seu povo. Elas demonstram que, mesmo após períodos de juízo e correção, Deus está pronto para curar e restaurar quando há arrependimento e retorno a Ele. A prece de Elias é um lembrete poderoso da eficácia da oração fervorosa e da fidelidade de Deus às suas promessas.
A aparição da pequena nuvem em 1 Reis 18:44 carrega um significado profundo, simbolizando muito mais do que uma mera mudança meteorológica. Esta nuvem, surgindo após a oração fervorosa de Elias, representa a concretização de várias dimensões da fé, da providência divina e da esperança redentora. A nuvem é primeiramente um testemunho da resposta de Deus, a fé persistente e a oração. Elias, ao se manter firme em sua fé, mesmo quando não havia nenhum sinal de chuva, exemplifica uma confiança inabalável em Deus. A aparição da nuvem é, portanto, um lembrete poderoso de que Deus responde àqueles que o buscam com corações sinceros e persistentes. No contexto de uma severa seca que assolava a terra de Israel, a nuvem simboliza a esperança de renovação e restauração. Assim como a chuva prometida traria vida nova à terra seca e faminta, a presença de Deus, simbolizada pela nuvem, promete uma renovação espiritual para um povo sedento de verdadeira adoração e comunhão com o seu Criador. A nuvem pequena, crescendo rapidamente e trazendo uma chuva abundante, também ilustra a soberania e a providência de Deus. Ela demonstra que, mesmo as menores manifestações podem ser prelúdios de grandes obras divinas. Deus é capaz de transformar situações aparentemente insignificantes em poderosos atos de bênção e graça. A descrição da nuvem como pequena quanto a mão de um homem, também sugere um contraste entre a limitação humana e o poder ilimitado de Deus. Enquanto a mão humana representa o máximo do alcance e capacidade humanos, a nuvem que emerge do mar simboliza o começo de algo que só pode ser atribuído à ação divina, excedendo em muito as possibilidades humanas. No âmbito literário e teológico, a nuvem marca um ponto de transição na narrativa. Após um longo período de seca e apostasia, ela sinaliza o início de uma nova fase de reconciliação e bênção. Assim como a chuva transforma a paisagem árida, a intervenção de Deus na história de Israel promove uma transformação espiritual e física. Em resumo, a pequena nuvem em 1 Reis 18:44 é um símbolo poderoso de fé, esperança, renovação, soberania divina e mudança. Ela nos lembra que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, há potencial para a manifestação da grandeza de Deus, e que a fé persistente é frequentemente recompensada com a providência divina.